Pessoal, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A Gesiela hoje não está aqui, Beatriz não está aqui, a Elô também não, que compõe o grupo juntamente com a Bruna, comigo e com a Gabi. Esse espaço, né, que a gente está construindo e que a gente está tentando ainda entender é um espaço onde a gente possa trazer discussões apropriadas, uma linguagem simples, para alcançar de fato aquele que precisa, que é a população. Hoje a gente chamou aqui a Eva, que é presidente do Projeto Florescer, mas antes disso eu gostaria de agradecê-los, mas chamar o Dr. Luciano Perdigão, que veio e que não poderá ficar até o final, né? Em decorrência aí de alguns movimentos da própria Secretaria de Saúde, com a abertura de alguns espaços, mas gostaria que o senhor desse uma boa noite para a gente. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu tive a oportunidade de abrir esse projeto muito bom com a entrevista. Eu acho que trazer temas importantes de forma mais leve e trazendo ciência é de extrema importância para a sociedade. Como médico, você está na ponta atendendo, você pega todos os dias casos de violência contra a mulher. E eu tive uma experiência como médico da vigilância sanitária do Estado. Eu ficava com a pasta de violência. Uma coisa que a gente percebe é que o violentador está dentro de casa, persegue a mulher. Então eu via que era um movimento que começava numa cidade e terminava em outra. E a gente precisa realmente unir forças como sociedade, não só para um grupo especial, justamente para combater esses casos que muitas vezes são velados, a gente não consegue entender, subnotificados, e a própria mulher não tem coragem de quebrar essa situação que dentro do lar ela tenta sustentar por um tempo. Só um dado aí, 2024, 2,5 mil processos da justiça foram recebidos por violência contra a mulher por dia. É muita coisa. Só que nós estamos considerando subnotificações. Então é importante nós trazermos à tona, como sociedade comum, como sociedade civil, esses dados e, acima de tudo, trabalhar para que a própria mulher possa romper essa barreira, que já é um ato de violência, que é denunciar o violentador, para que estes casos eles possam ser realmente sistematizados e resolvidos. Essa é a minha opinião como médico. E todos os dias nós tomamos conhecimento de violência contra a mulher. E quando a gente fala de violência, não é só violência física, nós temos aquelas que são ainda mais veladas. A violência moral, a violência econômica também, que se submete a mulher a situações terríveis ali. E é exatamente isso que nós precisamos discutir de forma leve, e essa é uma proposta do projeto, e o quanto antes, porque mais e mais mulheres são submetidas a esse tipo de situação que hoje é muito importante. Em 2023, o Anuário da ONU documentou 51 mil mortes de mulheres por seus companheiros e membros da família. Esse número é de 2023. Imagina 2024, como vamos ser agora em 2025. É uma fala breve, mas eu gostaria de agradecer. Eu vou falar aqui que eu vou sempre estar solícito para esse projeto. E eu acho um tema de fundamental importância hoje à noite de discutir sobre violência contra a mulher. Muitíssimo obrigado. Eu espero que a noite seja bem proveitosa. Vou ficar mais um pouquinho para poder ouvir a palestra.
Muito obrigado. Então, hoje eu gostaria de convidá-los a deixar esse espaço de profissional e se colocar enquanto mulheres, adolescentes, homens, para a gente poder ter o ouvido sensível àquilo que a Eva traz. A Eva é presidente do Projeto Florescer. O Projeto Florescer tem 2 anos. No final do ano, a gente ganhou menção honrosa, né, por conta das ações que ele vem trazendo. E acho que um dos objetivos do projeto é justamente esse: aproximar as pessoas do conhecimento necessário para que ela tenha um atendimento. Às vezes a gente está lá na unidade e não consegue acessar essas pessoas que estão lá nas suas residências de forma muito distante. Bom, eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar representando o Projeto Florescer aqui nesse bate-papo. Quando a Lucila me convidou, né, o Projeto Saúde em Debate convidou o Projeto Florescer, eu fiquei pensando em como começar, né, essa reflexão sobre a violência contra a mulher, sabendo que é um tema polêmico, é um tema que não se discute muito. Então, eu pensei em trazer uma reflexão de começo, na verdade, uma pergunta. Quando a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, quando vocês pensam onde é o lugar que é mais perigoso para essa mulher estar hoje e para ela ficar, o que vem na cabeça de vocês? E eu gostaria que vocês respondessem, assim, de fato, não tem certo e errado, mas é para a gente poder bater um papo mesmo. Onde que é o lugar onde essa mulher está menos segura hoje? Alguém mais? Quando pela primeira vez, eu fui refletir sobre isso, para mim foi muito óbvio, né? A gente vive num mundo tão violento, então as ruas é o lugar mais perigoso. Só que aí quando a gente começa a ver os dados, a gente percebe que, na verdade, em torno de 60%, 70% mostra pra gente, dessas mulheres que sofrem violência, que elas estão sofrendo violência pelo meio íntimo delas, assim como o Dr. Luciano falou. Elas estão sofrendo violência dentro de casa, no lugar onde era para elas estarem acolhidas, protegidas, seguras, é onde elas estão sendo oprimidas, entristecidas, diminuídas. Isso é muito sério, é muito assustador, é alarmante você pensar, né, nesse número. E aí eu, enfatizando um pouco mais a reflexão, ouso dizer que todas as mulheres já sofreram algum tipo de assédio ou de violência. Eu ouso fazer essa fala. A primeira vez que eu sofri um assédio, eu fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer e depois desse momento eu comecei a me culpar pelo que aconteceu. Então eu comecei a justificar, a achar o porquê que isso tinha acontecido comigo, que a culpa de fato era minha. Porque é o que de fato a gente faz enquanto mulher e enquanto sociedade. Porque quando acontece algum tipo de violência, tanto os homens quanto as mulheres, qual que é a primeira fala que a gente pensa? Tá, essa mulher sofreu uma violência, ela sofreu um assédio, mas ela estava com uma roupa curta, mas também, né, 11 horas da noite, a mulher na rua, mas ela bebeu, ela estava na balada. E será que isso é uma justificativa para que isso aconteça de fato? Será que a gente realmente precisa se culpar e ser culpabilizada pelos outros? E aí eu entendi que, na verdade, esse mas que a gente faz para nós mesmas e para os outros é o que leva a gente à morte. Porque o fim da violência, de fato, é pesado falar, mas o fim da violência é o quê? É a morte, infelizmente, né? Que é o que a gente vê. Então a gente se culpa muito. Só que eu acho que a gente não está aqui para julgar, né, a história e o decorrer de tudo isso. Mas a gente já parou para pensar de onde vem a violência de fato? Porque ela está bombando aí na internet, né, na televisão, a gente liga, mas de onde vem? Quem é o culpado? E, na verdade, sem culpabilizar e julgar de fato, mas essa violência ela vem estrutural, ela vem da própria história da evolução humana. Se a gente pensa lá na época medieval, por exemplo, século XVIII, XIX, a gente viu as mulheres que eram domínio dos homens. Nós vimos mulheres que, por ficarem em casa, cozinhar, mexer com as ervas, elas descobriram tratamentos, e aí elas foram consideradas bruxas e foram queimadas. Na guerra, por exemplo, as mulheres elas serviam de uma forma de satisfazer os homens depois da guerra, né? Eles estavam ali em combate, voltavam, e era a forma de uma premiação para eles, de fato. Ou
quando eles estavam lá na guerra e conquistavam um espaço, esse espaço que foi conquistado, onde tinham as mulheres, essas mulheres eram violentadas, como uma forma de mostrar poder, de mostrar domínio, de opressão, de eu venci. Então, olha a história, né? Depois de tudo isso, ainda teve um momento, se eu não estiver enganada, século XIX, XX, as mulheres começaram a querer ter voz. Mas por que a gente estava querendo ter voz? Então, a gente foi considerada o quê? Louca, né? Histérica. E aí as mulheres começaram a ser internadas nos manicômios da época. E olha como isso é tão enraizado, de tão antigamente, que a gente nem se lembra, mas até hoje, quando a gente quer ter voz, quando a gente quer se impor, nós somos chamadas do quê? Tá louca. Você é louca, você é histérica. E é isso que a gente enfrenta ainda hoje. E a gente nem imagina de onde vem isso de fato, né? Se a gente pensar também na mitologia grega, traz aí... Alguém aqui conhece a história de Medusa? Conhece? Mais alguém aqui conhece a história de Medusa? Medusa era uma sacerdotisa virgem, muito bonita, e que só usava roupas, diz a mitologia, né, muito curtas e que valorizavam o corpo dela. Ela foi violentada, ela engravidou e ela foi culpabilizada pelo que aconteceu. Então, não é de hoje que a gente vem enfrentando essas histórias, vem de muito antes. E a gente naturalizou tanto ouvir isso que se perdeu. Então, quando a gente vê uma questão de violência, alguma coisa, acaba se tornando o quê? É natural. A gente nem percebe que nessas pequenas coisas, nesses grupos de WhatsApp masculinos, por exemplo, que às vezes trocam informações sobre o próprio relacionamento, sobre outras mulheres, alguns comentários, é tão sutil que a gente não percebe que a gente está ajudando esse movimento. Que a gente está ajudando, na verdade, apoiando indiretamente, mesmo que a gente não queira, a violência. E aí, quando a gente para pensar que isso não está tão distante, alguns pensamentos ainda, se a gente falar, por exemplo, com os nossos avós, os nossos pais, para algum deles é um absurdo a mulher não servir o homem. Mas não é culpa deles, de fato. É culpa do que foi construído ao longo da história, né? E ninguém ousou pensar um pouco diferente até aquele momento. Ninguém ousou a tentar fazer algo diferente. Então, eu acho que essa herança que a gente vem trazendo da própria cultura, a nossa criação, isso precisa mudar. Porque nós estamos vivendo outros tempos. Né? E a gente não pode, ainda assim, querer continuar com esses ensinamentos que antigamente eram normais. Porque não é normal, não é mais normal. Em 2006, teve aí a Lei Maria da Penha, que foi instaurada, né, como lei, que incluiu até os tipos de violência. Em 2017, o movimento Me Too, eu não sei se vocês já viram esse movimento, mas ele teve um pico em 2017, porque teve o envolvimento de algumas estrelas de Hollywood. E em 2022, a gente teve a lei que foi considerado crime agora, né, a revitimização. O que é essa revitimização? É quando o sistema faz com que essa mulher reviva tudo aquilo que ela já viveu. E não é para que isso aconteça. Então, isso foi considerado lei. Porque quando a gente faz essa mulher reviver, quando a gente, na verdade, vai mais pela nossa curiosidade do que para o nosso atendimento, de fato, a gente está, sim, contra a lei. Agora, a partir de 2022. E hoje ainda a gente vive na internet um mundo que eu não consigo nem dimensionar ainda, né? Que é um submundo que a gente vive, cheio de violências e tantas coisas que a gente sabe. E aí, falando um pouquinho dessas violências, né? A gente tem vários tipos de violência. A gente tem violência física. Vocês conseguem me falar um exemplo de violência física? Vamos, gente, vamos falar comigo. O microfone. Um tipo de violência física, porque às vezes a gente vê na internet, na televisão, fulano sofreu uma violência física, patrimonial, moral. A gente consegue pensar? Um exemplo de violência física seria o quê? Um chute, uma queimadura, um estrangulamento, um empurrão. É um tipo de violência física. E se eu pensar numa violência moral?
Alguém consegue pensar em algum exemplo de violência moral? É quando o homem, ele fala, por exemplo, da vida íntima com os colegas, quando ele acusa coisas mentirosas, quando ele acusa ela de traição. Isso é uma violência moral. Quando a gente ouve falar em violência patrimonial, é o quê? Quando a gente tem os bens tirados dessa mulher, né? Dinheiro, ela fica totalmente dependente daquele homem. E aí a gente tem a violência também sexual, que é o quê? Quando há algum ato que não é consentido por aquela mulher. Seja por uma coação, uma chantagem, né? Que não é consentido. E lembrando que consentimento, se a mulher estiver bêbada, não vale. Se a mulher usou drogas, não vale. Se for um menor de 14, não existe nem discussão, né? Porque não existe consentimento. E aí, a gente ainda tem a violência que eu ainda falo sempre, né? Que é a violência mais suja que tem, né? Mais traiçoeira, que é a violência psicológica. A violência psicológica, ela está por trás de todas as outras. E quando eu falo por experiência própria, quando você vê um homem que faz essa violência psicológica com a mulher, e você olha ele na rua, você não é capaz de acreditar que aquele homem faz isso. Porque ele é um homem sociável, ele faz questão de manter essa postura no meio dos outros. Ele é sociável, ele é educado, ele é um lorde, ele trata todo mundo bem, ele é comunicativo, ele tem muitos amigos. E ele faz questão de manter essa imagem. Tanto é que quando a mulher fala que está passando por isso, é muito fácil descredibilizar o que ela falou. Porque no meio das outras pessoas, ele é esse príncipe. Então, para mim, ela é a mais sorrateira, porque ela está por trás de tudo. Ela é a que minimiza essa mulher a ponto dela acreditar quando ele fala que ela não vale nada, que ela é feia, que ela não vai conseguir coisa melhor, que ela não é capaz, que ela não pode isso, que ela apanhou porque ela merecia. E isso acaba entrando no psicológico dela de uma tal forma que ela, de fato, acredita. E aí ela começa a viver aquilo como se fosse a realidade dela. Olha como que a violência, então, psicológica ela é tão traiçoeira, que está no meio de todo mundo e ninguém percebe. A gente não percebe isso, né? E aí o projeto Florescer veio de frente a essa situação, né? Com o apoio da Lucila, que sem a Lucila o projeto não existiria. Ela nos apoiou, abriu portas para esse projeto. A gente criou uma linha de cuidado que está sendo discutida para ser implementada tanto em Araçatuba quanto na região. A nossa meta para 2025 é sentar não só com os profissionais de saúde para poder discutir essa linha de cuidado, mas para também informar a população sobre os direitos dela. O que é a linha de cuidado? É um fluxo, assim como a gente tem um protocolo para atender uma pessoa com hipertensão, com diabetes, a gente também agora vai ter um fluxo, uma linha, para poder todo profissional saber o que fazer com essa mulher. E mostrar, né, não só para ela, mas para o profissional, que essa mulher ela pode vir, às vezes, por uma delegacia, pode vir pelo CRAS. Às vezes ela não quer ir na UBS, então ela pode ir pelo CRAS? Ela pode. E ela vai ser orientada e vai ser atendida da mesma maneira. Ela pode estar no próprio UBS, no hospital. Ela não é obrigada a procurar a UBS, por exemplo, da própria região ali dela. Porque a gente tende a separar as UBS nas regiões para poder equilibrar os atendimentos e não sobrecarregar. Mas na questão da violência, isso é uma exceção. Ela não é obrigada a estar ali naquela UBS. Ela pode ser atendida em outro lugar. Pode e deve. Porque às vezes a gente se sente com vergonha, porque a culpa é nossa. Às vezes ela não quer estar ali naquele ambiente onde ela conhece todo mundo. Então ela pode ser atendida em outro lugar. E a linha ela veio para isso, para dar esse apoio. E aí também eu costumo falar que a informação ela é tudo. Então ela não o profissional de saúde ele tem que ter a informação? Ele tem. Mas quando a mulher tem, ela também procura em tempo oportuno esse atendimento. Por que eu estou falando isso? Eu até trouxe aqui, na verdade. Pode passar ali para mim, por favor. Eu trouxe até uns caderninhos, que é dos testes rápidos, da PEP, que é oferecida para essa mulher quando ela é vítima de violência sexual. E um caderninho até do CRM, que também no final dele tem o telefone do SAI, que faz a dispensação da PEP, né, da Casa Maria, e outros lugares. Então, quando essa mulher, ela sabe que ela tem esse tempo oportuno, ela procura a UBS antes. E ela vai se sentir segura para isso. Por quê? Porque ali é um ambiente sigiloso, ela precisa saber que tudo que acontece ali é sigilo entre ela e o médico. Ela e quem está atendendo ela. Então, ela vai procurar no tempo oportuno, que são até 72 horas. E se ela sabe dessa informação, ela se sente segura, né? E ela vai receber lá a orientação, fazer testes rápidos, se for necessário, né?
fazer a utilização da PEP, fazer o acompanhamento dela, fazer, se precisar, um acompanhamento psicológico, enfim, o sistema de saúde, ele é amplo e ele tem mãos para atender essa mulher, e com segurança. E eu acho que é isso que mais a gente gostaria de enfatizar, que essa mulher, ela está segura, ela tem como ser cuidada, e em tempo oportuno. Até porque essa mulher, ela já está violentada. Depois, se ela não procura num tempo oportuno, ou se ela não é orientada dentro de um tempo oportuno, ela ainda vai sofrer um outro trauma, porque ela pode estar grávida. E se ela estiver grávida, eu tenho um tempo para poder fazer o aborto, e ainda existe um outro problema, que é um outro trauma que ela vai ter, porque ela vai ter que fazer uma escolha. Ela mantém essa gestação com o filho de um agressor e doa a criança, dá para uma adoção, ou ela faz o aborto. Não é fácil de nenhum lado, é traumatizante de todos os jeitos. Então, na verdade, o intuito é que essa mulher não precise nem fazer uma escolha como essa. Porque olha o trauma, olha as cicatrizes que ela vai levar para o resto da vida. Isso é pesado até de se pensar, né? Então, para que essa mulher, eu acho que eu reforço, mais uma vez, que essa mulher, ela se sinta segura de estar dentro do sistema de saúde, de ser cuidada, e quando acontecer, ela se sentir à vontade, vamos dizer assim, né? Não sei se é possível, de procurar o sistema de saúde dentro desse intervalo de tempo. Acho que o Projeto Florescer veio mais para isso. Para esse ano a gente tem algumas novidades, né? Tem o nosso livro que a gente quer fazer esse ano e outras coisas, mas é mais pensando nesse movimento, né? A gente tem o Instagram, tem um canal no YouTube para informar de fato a população. A gente quer enriquecer isso de informação e trazer que isso é um assunto de fato importante. Quando a gente une o medo dessa mulher com o silêncio, o nosso silêncio, isso custa vida, isso custa muito caro, né? A gente foi num evento em São Paulo em dezembro e a defensora pública até trouxe, né, a Margarete, esse caso, para a gente relembrar. Vocês lembram de um caso de um casal que chegou num condomínio, entrou dentro do elevador, ele bateu nela? Vocês lembram desse caso? O porteiro viu toda a cena, o casal chegou brigando, ele bateu nela dentro do elevador. Eles desceram no andar deles, ele continuou batendo nela. Puxou ela pelo cabelo, né, para sair do... Puxou ela pelo cabelo para sair do elevador. Em menos de 5 minutos, ela foi jogada do apartamento. O porteiro, ele foi chamado para depor, né? E aí foi perguntado para ele, por que você não chamou a polícia? E a resposta dele foi, porque eu achei que fosse briga de marido e mulher. Isso agora, para nós que estamos aqui, parece muito óbvio que era para poder ter chamado a polícia, né? Mas não é tão óbvio assim quando a gente se vê de frente, por exemplo, com uma situação. E por quê? E ele não chamou a polícia de fato e tudo isso aconteceu. E aí eu trago uma provocação. E se fosse um celular roubado? E se fosse alguém que o casal estivesse depredando o condomínio? Então, olha como que o peso, a balança das situações está muito desequilibrado. E a gente nem percebe o quanto naturalizou a violência a ponto de você ver e você se silenciar. De ser natural. Eu pensei que fosse uma briga de marido e mulher, não me meti. Mas se fosse um assalto, um celular roubado, uma depredação ali, teria sido chamada a polícia. Então, olha como que é pesado muitas vezes a gente refletir sobre isso, mas que sirva para uma reflexão nossa mesmo no dia a dia. Nós somos capazes de fazer a mudança onde a gente está. Não que nós vamos mudar o mundo, mas no meio onde nós estamos, nós podemos mudar a vida de alguém, né? O projeto Florescer, inclusive, a gente recebeu contato de uma mulher em dezembro, que ela estava precisando de ajuda, sofreu violência, ela e estava com 2 filhas. E a gente fez esse movimento, se ajudou, porque não é porque o projeto Florescer foi uma linha de cuidado que é só isso, né? Só informação. Não, nós estamos aqui para ajudar, a nos unir de fato, né? E a gente fez um movimento, deu roupa, levou alimento, sapato para as crianças dela. E o município de Araçatuba, não sei se é só em Araçatuba ou em outros municípios também, mas ele dá uma ajuda para essa mulher que sofre violência, um auxílio moradia. E a semana retrasada ela me mandou uma mensagem falando que ela está já na casinha dela, já cadastrou as crianças lá na creche para ela poder voltar a recomeçar a vida dela e trabalhar e tudo mais. Então, olha a importância de um olhar diferente, de uma ajuda. Se você for parar para pensar, a gente não fez nada demais, né? A gente não fez mais do que o óbvio como cidadão, como ser humano. Mas olha como isso muda e transforma a vida das mulheres que estão ao nosso redor.
né? E não só das mulheres, os homens também, para poder tirar essa herança, como eu disse, né, que a gente vem carregado por tanto tempo, achando que é normal. E quando a gente muda o nosso olhar diante de uma violência, quando a gente fica mais sensível para enxergar essa violência, a gente também fica sensível a mais para ajudar essa pessoa, né? Então, eu acho que é isso. A minha mensagem do projeto Florescer é que nós, esse nome eu acho que reflete muito no que a gente gostaria, que é florescer na vida das pessoas de fato, né? Que nós possamos ser flores na vida de outras pessoas. E nós, como mulheres, eu falo que nós somos uma árvore muito forte. Então, a gente passa por tempestade, passa por todas as estações do ano, mas ainda assim a gente é capaz de florir, a gente ainda é capaz de dar frutos, e que a gente possa ser capaz de nos ajudar para conseguir ser isso, né, na vida das outras pessoas. Eu agradeço, acho que é isso, minha mensagem assim, breve. E se alguém tiver alguma dúvida, o Projeto Florescer também está de braços abertos, às vezes, para fazer alguma parceria, para tirar dúvidas, para acolher, para orientar. A gente tem aqui em Araçatuba também a Casa Maria, tem o CRM, né, que agora é a Casa da Mulher Paulista. Acho que é isso. Acho que duas coisinhas antes de passar a palavra para a Bruna também, de que, assim, existem legislações que permeiam essa discussão e é crime, né? Então, a gente precisa passar a olhar com esse olhar. E, no caso de Araçatuba, eles já têm uma linha de cuidado, então, por isso que a gente vê alguns movimentos de uma forma mais tranquila aqui. Mas o que a gente, às vezes, discute muito é a sensibilidade e empatia do profissional para a detecção. Então, quantas vezes a gente, às vezes, está atendendo uma paciente com infecção urinária de repetição e investiga, e vai para o uro, e fica batendo a cabeça num monte de especialista, e na realidade era uma mulher que há 20 e poucos anos sofre violência sexual do parceiro. Então, acho que é essa discussão que a gente traz, né, essa possibilidade de aproximação, porque a gente vive uma violência, uma epidemia silenciosa, né? Eu vou ousar dizer que a gente vive uma pandemia silenciosa. Até como exemplo, eu vou falar aqui, o Covid matou demais. Matou demais, gente. E todo mundo ficou desesperado porque tinha gente morrendo. Por que nós não estamos desesperados com tanta mulher morrendo todos os dias? Porque todos os dias a gente liga a TV, a gente acessa a internet e nós vemos as mulheres morrendo. Nós vemos denúncias. E por que a gente não está desesperado? Por que a gente silencia, a gente fecha os olhos? Então, que isso fique de crítica para nós mesmo, né? Uma reflexão. O que é que está errado? Acho que essa balança está muito desequilibrada, de fato mesmo, né? Bom, gostaríamos de agradecer a Eva, né, por esse bate-papo, e a nossa intenção e nosso objetivo é essa troca. Então, agora nós gostaríamos de abrir para as perguntas, para as dúvidas, para que vocês falem alguma situação, e a Eva está aqui com esse belo projeto também com a Lucila para responder. Alguém gostaria? O microfone ali. Boa noite. Eu estou vivendo um caso com uma amiga que ela está sofrendo violência. E a gente procurou a polícia, procurou uma delegacia da mulher, e a gente recebeu muito pouco apoio deles. Tanto que a gente está providenciando até para ela sair fora do país. No final do mês ela está indo embora. Eu gostaria de saber o seguinte: quando você ouve da polícia que não precisa chamar ele, que eles não têm muito o que fazer, o que a gente deve fazer em relação a isso? A gente, recentemente, montamos um podcast com a Fernanda, e ela é da Guarda Municipal. Então, quando a gente fala de polícia, a gente precisa também entender quais são os espaços, né? Então, a Fernanda da Guarda Municipal verbalizou para nós que o movimento de orientação, de capacitação dos profissionais, isso é novo lá dentro. Então, eles precisam ainda, né, escutar mais, se aproximar mais de outros pontos da rede, ficar mais sensíveis a essa questão. E uma outra situação é a polícia militar. Qual é a parte deles, qual é o papel que ele faz dentro do espaço, e que sim,
Se ele for chamado, ele tem que acolher, ele tem que levar e acompanhar para a delegacia. E lá, as pessoas lá precisam também estar preparadas e ter um ouvido sensível. E a linha de cuidado é para isso. Qual é o ponto dessa rede que está mais frágil? Vamos colocar todo mundo, né, para discutir junto? Então, vamos chamar. E aí, Araçatuba tem um espaço, um GT, que faz essas discussões para além da saúde, para além da assistência social. A Paula, que é diretora da especialidade, que está aqui também, que participa, né, Paula, desses espaços. Então, vamos chamar? Se isso há necessidade da gente sensibilizá-los, a gente precisa também começar a provocar. Mas é um papel nosso. É nosso e de todo mundo que tem a oportunidade. Inclusive, ela pode fazer o boletim de ocorrência, né? Pedir uma medida preventiva, protetiva, e tem já fez, né? Tem aquele aplicativo, se eu não estiver enganado, é o SP Mulher, que baixou já também, que ela consegue acessar em caso. E das pessoas próximas, né? Porque quanto tempo ela levou para entender que sofria e verbalizar 2 anos para as pessoas que estavam próximas. Então, assim, quais são as características que a gente consegue observar de uma mulher que está em sofrimento sem que ela verbalize? Então, mudança de humor, né, adoecimento mental. Então, assim, são coisas que estão lá batendo todos os dias, a gente escuta ela se queixar ou ela falar, mas a gente não associa com maus tratos dentro da residência. Então, a gente poder começar a olhar para isso também. Boa noite, Carolina. Eu queria falar sobre como a gente está falando eu queria falar sobre o organismo moral. Eu acho que o moral ele é mais comigo do que o físico, né? Porque você apanha, mais passa. Mas quando entra na sua cabeça, é muito difícil o tratamento. Para quem tem uma cabeça boa, eu não digo que eu tenho uma cabeça boa, mas eu já sofri, mas eu me sobressaí. Porque eu, desde sempre, a minha criação, eu sei quem eu sou. Mas tem muitas mulheres que sofrem com esse assédio. Que o marido fala coisas que realmente fere o coração. E às vezes elas não têm coragem de falar, elas não têm coragem de expor. Né? E nesse projeto, onde a gente pode ajudar elas? Olha, eu acho que a principal ajuda, se nós, enquanto pessoas próximas, a gente consegue ter essa percepção, eu acho que o acolhimento que a gente tem das pessoas que são próximas da gente nessas situações, isso é muito importante. Validar aquilo que ela está sentindo, ouvir, mostrar que ela tem esse espaço para falar, que ela não vai ser julgada, né? O ambiente da saúde, o que a gente tem? A gente tem psicólogo, a gente tem, se for o caso, um psiquiatra. Então, ela pode buscar ajuda também no sistema de saúde. Por que não? Ele está ali para isso mesmo, né? Então, ela vai passar. É como eu costumo falar. Costumo falar não, é uma frase, né? Que quando o corpo, a boca cala, o corpo fala. Então, de fato, a violência moral, ela fere dentro da gente mesmo, né? E é aí que a gente começa a se diminuir. A violência moral, ela fere mais do que o físico. A gente começa a se diminuir, exatamente. Ela destrói a alma. A gente se diminui, a gente começa a aceitar, aí a gente começa a validar a fala do outro. Então, olha o quanto que é importante, acima de qualquer coisa, a rede de apoio em volta dessa mulher. Porque às vezes vai ser difícil até para a rede de apoio, porque você vai falar uma vez, 2, e é muito difícil mudar a mentalidade dela, porque ela já está acreditando tanto naquilo que ela ouve, que é difícil. Então, eu acho que o mais importante é a rede de apoio que ela tem em volta dela. Né? E sim, ela pode ajudar, buscar uma ajuda de um psicólogo, pode buscar o OBS. Se ela quiser só desabafar, ela pode buscar o Projeto Florescer, por que não? Ela pode chamar lá no Instagram, ela pode falar. Né? É um ambiente sigiloso, ninguém vai expor ela nem nada também. Né? Assim como se ela for na UBS, procurar ajuda. Então, caso a gente souber de alguém, a gente pode indicar o Projeto Florescer. Lá tem informações mais simples, né, mais acessíveis ali para o dia a dia. O que acontece muito? Eu tive uma experiência recente e a pessoa falou, olha, ela saiu de um relacionamento e
E aí ela procurou a delegacia porque ele comprou uma arma. E aí ela procurou a delegacia, chegou lá, aí a delegada falou, mas ele te ameaçou? Não, mas ele tá passando na frente da minha casa direto. Mas ele te bateu? Não, mas ele aponta, ele tira a arma e eu vejo, né? Então, assim, tô vindo aqui para tentar abrir um boletim de ocorrência, ver alguma coisa. Então, assim, trabalhar e lidar com a questão. Então, peraí, então eu tenho que entender quando é que ele vai começar a me xingar ou me menosprezar, porque quantas vezes o namorado não vira para a namorada ou a namorada para o namorado e diz assim, mas você tá ficando velho, hein? Você tá vendo ali, ó, gatinha. Então, ó, e aí as meninas entram numa noia de que elas têm que tomar medicação, que ela não precisa ficar, né, do jeito que ele deseja, do jeito que ele imagina que é, na cabeça insana dele. Então, são pessoas doentes, né? Aquele que pratica também é doente. Então, a gente precisa começar a olhar para isso e ter um pouco mais de sensibilidade para aproximação e discussão dessas questões. Se a Eva falou que violência física a gente vê e não acha que é crime, imagine então a moral quando o cara, né, verbaliza coisas ali na mesa, todo mundo acha que assim, tá tudo bem, né? Boa noite, eu sou o Luan. Deixa eu ficar de bem, né? Senão ninguém vai ver. Bom, e observando uma fala como essa, é que a gente consegue evidenciar o quão importante é a presença desse projeto na nossa vida cotidiana, entendeu? Porque a gente observa situações como essas no nosso dia a dia, entendeu? E não precisa ser necessariamente, como a Eva Luana falou, ser uma agressão física, mas algo moral, algo que mexe com a cabeça da pessoa. E o projeto está aqui para isso, para garantir essa transformação, entendeu? Então ele não é exclusivamente para uma informação, para passar essas informações para as pessoas, não, muito pelo contrário. Ele está aqui para, além da informação, te dar um suporte, te dar um adendo ali na sua vida de saber que você tem alguém para buscar uma ajuda. E quando a polícia não conseguiu resolver, muitas vezes, se você trocar uma palavrinha com elas, lá no próprio Instagram do Projeto Florescer, você já pode conseguir um suporte maior, assim como já aconteceu, e ela citou aqui na fala dela. Então, a presença desse projeto na nossa vida e a transformação que ele vai realizar, se Deus quiser, na vida de muitas mulheres, é, sem dúvidas, enorme. A gente estava até falando aqui, né, Luana, antes de começar, que você até citou comigo, que era o artigo, de antigamente, o Código Civil de quando mesmo? 1916. Ele colocava a mulher inferior ao homem. O Código Civil, até 1916, colocava a mulher inferior ao homem. E isso não está, 1916 não faz tanto tempo assim não, se a gente for parar para pensar, né? Então, na própria... Foi até 2002 esse código, validado até 2002, em que a mulher é inferior ao homem. Então, quando a gente vai na delegacia, por exemplo, igual ela citou, né? E se depara com uma situação dessa, para nós aqui, isso, gente, é um absurdo. Inclusive, este código trazia que a mulher casada era considerada relativamente incapaz, entendeu? Então, quando você observa uma situação como essa, onde a mulher ela é casada e é considerada relativamente incapaz, ou seja, ela não pode simplesmente ir lá e responder por si própria. E isso mostra o quanto ela era desvalorizada naquela época. E ainda é em alguns pontos da nossa sociedade. Então, olha o quão sério é essa situação, né? A nossa própria lei, ainda tão recentemente, pensava dessa maneira. Então, quando a gente se depara com situações como essa, a gente vai numa delegacia, vai fazer uma denúncia, e a gente vê essa herança carregada até agora, é por situações como essa. E que a gente precisa desconstruir isso, né? Por isso que a gente precisa se apoiar, se ajudar. Por isso que é importante os homens no meio de discussões como essa. Porque os homens também são capazes de identificar, de corrigir um colega, de ver num grupo de WhatsApp alguns comentários íntimos da relação e tudo mais, e falar, não, isso aqui está errado. Então é importante, não é uma luta só feminina, né? É uma luta nossa da sociedade, de fato. A gente teve uma mudança em 2022, porque até então eu precisava fazer boletim de ocorrência para ser atendido. Então hoje a gente não precisa mais. Não é que a gente não quer que faça, mas houve um entendimento legal que o boletim afastava essa mulher do cuidado que ela precisava com a equipe multi. Então, houve a discussão, tiraram o boletim de ocorrência de cena,
para que a gente pudesse, então, tratar disso. Porque a gente, às vezes, né, a Jamile, a doutora Nelise, que são parceiras aí, elas, às vezes, verbalizam de que o boletim de ocorrência é um convencimento tão posterior a vários processos de cuidado, porque o cuidar não acaba no primeiro atendimento, pelo contrário, porque as feridas são por uma vida toda. E se ela não cuidar dessas feridas, ela vai voltar a buscar parceiros muito semelhantes àquele que ela já teve. E agora que você falou do boletim de ocorrência, ainda vale ressaltar, né? Você já falou, mas eu ainda vou ressaltar. Quando a mulher ela vai procurar um atendimento na UBS, ela não é obrigada a fazer denúncia. Não é porque ela sofreu algum tipo de violência que ela vai chegar na UBS para ser atendida e ela é obrigada a fazer denúncia. Ela não é obrigada. A obrigação que existe ali na UBS ela é ser cuidada e ser mantido o sigilo. Então, isso ainda é um tabu, porque às vezes a mulher ela não procura o atendimento porque ela acha que vai ter que fazer a denúncia. E não existe isso. O que existe dentro da UBS é o quê? Uma notificação que se faz para o Estado. Por que faz essa notificação? Porque sem notificação a gente não recebe políticas públicas, não tem o que fazer. Se Araçatuba não tem notificação de violência, para que eu preciso fazer algum movimento contra a violência lá? Não preciso. Então existe uma notificação, mas essa notificação não é uma exposição dessa mulher e não é a denúncia. E isso ainda é muita dúvida recorrente contra isso, com isso. Porque às vezes a mulher acha que ela vai procurar o UBS para ser atendida, falar que apanhou do marido, ou que sofreu uma violência sexual e que ela é obrigada a fazer a denúncia. E não é. E aí ela deixa de ser cuidada, deixa às vezes de procurar a unidade, medo, fazer teste rápido, tomar um remédio com medo. E isso precisa também ser desconstruído, né? Eu sou estudante de enfermagem, eu falei, e a gente sempre debate uma coisa sobre o aborto. Quando uma mulher ela tenta fazer um aborto com um medicamento, às vezes ela tem uma hemorragia, ela não se sente confiável aí ao UBS, ao atendimento, porque o profissional, pela lei, fala que ele tem que ser denunciado, né? E aí, uma questão muito grande, eu comecei a fazer perguntas para as professoras de enfermagem salesiana. E muitas disseram que se a mulher tivesse a dúvida, ela não ficaria com a polícia fazendo a denúncia. E aí eu fiquei com esse aqui na cabeça, né? Será que eu sou mesmo obrigada quando eu tenho uma dúvida? Você não tem gente mesmo. Mas, de fato, não precisa da denúncia, né? Isso é um acesso ao serviço de saúde, ela não precisa da denúncia, a palavra dela vale. Porque até tira o conforto dela, até, como eu falei, né? Ela não se sente segura aí o atendimento e ela prefere ficar em casa sofrendo essa hemorragia para não ir ao atendimento porque tem esse medo. Na verdade, o que a gente quer é que essa mulher ela busque esse atendimento quando o ideal, né, o mundo ideal, é que se acontecesse a violência, que essa mulher buscasse o atendimento logo em seguida, para que ela nem precisasse passar por esse trauma, né, como eu falei antes. Mas se acontecer, que a lei determina até um prazo para ela conseguir fazer esse aborto, mas se acontecer, o profissional ele tem que estar capacitado, orientado, e tudo bem não saber a informação, mas que a gente tem a obrigação, enquanto profissional de saúde, pesquisar e se informar para informar de forma correta para ela, né? Para que quando aconteça isso, a gente também faça isso em tempo oportuno. Porque se passa do prazo que ela tem o direito de fazer o aborto, ela não pode fazer mais. Não, e aí? Pode. Mas acho que a Samara vai falar um negocinho. Há muito tempo existia essa questão sobre, porque são dois direitos fundamentais que estão em voga aí. Né? O direito, em tese, ao sigilo médico, e quando o médico ou o profissional de saúde, em tese, ele verifica a realização de um crime, ele tem a obrigação de notificar. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive, venceu a questão de que, nesse caso, o sigilo ele deve ser preservado. Então, o médico que ele fez a notificação, ele foi condenado a indenização de danos morais, inclusive, se não me engano, por isso não tem, inclusive, no conselho. E assim, gente, a lei não diz tempo.
tá? O que nós temos aqui é que na Santa Casa de Araçatuba, o protocolo vigente de atendimento vai até a 22ª semana. Então, o que acontece? Descobri, fui lá na unidade, fiz o exame, estou grávida, não quero, eu fui vítima de violência, a notificação compulsória é realizada na unidade, toda a tramitação e o caminho dela com a equipe multi é feita, mas esta mulher será encaminhada, então, para o acesso na nossa região Santa Casa de Araçatuba ou Santa Casa de Andradina, para realizar o aborto. Por isso que a precocidade disso é importante, porque se ela passar desse período, o único lugar que ela vai é para São Paulo. Então, se ela já, né, depois da 22ª semana, é para lá que ela vai. E aí, por que isso é ruim? A gente teve até um caso recentemente, onde a gente tem problemas ali, não sabe como lidar, né? Quanto mais avançada a gestação tá, mais intervenções eu tenho que fazer. Então, essa precocidade, ela é fundamental. Fui violentada sexualmente, procure a unidade até 72 horas. Vou receber a pílula do dia seguinte, vou receber a PEP, vou receber os cuidados e orientações. Preciso fazer boletim? Não, não preciso. Devo fazer boletim? Gostaria eu que fizéssemos para colocar esse bando, desculpa o termo, de cachorro que não, né, na cadeia. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Vou ser atendida. Fiz os exames, tomei a pílula, não deu certo. Pode ser que a pílula, mesmo quando tomada precocemente, ela não funcione, né? Ela tem lá, ainda mais se a gente usa ela repetitiva. Isso mesmo. Várias vezes, aí num período muito curto. Então ela tem que voltar. Então ela não vai uma vez só, ela volta, ela repete o exame. E aí, ao identificar que ela está grávida, eu já faço a inserção e o movimento. E explicar, é intervenção, é procedimento, vai levar tempo. Ela não vai ir lá na instituição, alguém vai pôr a mão na cabeça dela e tudo desapareceu. Não, é um procedimento, isso vai causar danos mentais para ela, ela está tirando ali. E como é que ela está lidando com esse momento? Deu? Então, gostaríamos, né, pessoal da Saúde Urate, agradecer a Eva por estar aqui falando sobre o projeto Florescer. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de grandes amigos, Elô, referência para mim, né, na infectologia, Dr. Luciano, que tive o prazer de conhecer recentemente, entre outros tantos amigos que eu estou vendo aqui, várias pessoas da enfermagem. Então, como a Luciana disse, o nosso espaço, hoje lançado, a sementinha que vai florescer muito, é justamente para isso, para a gente trazer para vocês assuntos que são, de maneiras ainda taxados como tabus, assuntos sensíveis, delicados, e a gente poder trazer de uma maneira simples, objetiva, mas dentro do que é realidade, dentro do que é correto, dentro do que é científico. Então, esse start é hoje e, em nome de todo o grupo A Saúde em Debate, nós agradecemos a presença de vocês e gostaríamos que todos juntos pudéssemos fazer um brinde a esse aprendizado de hoje e a nossa sementinha do projeto hoje. Muito obrigada. Saúde, gente. Saúde. Saúde. Agora podemos.